From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Nós juntos mais uma vez para esta programação que vai ao ar de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Você que deseja receber estas mensagens, nós citamos na nossa programação, mensagens pregadas pelo profeta de Deus para esta era, William Marlon Branham. Você pode estar colocando aí nos comentários o seu contato e nós enviaremos gratuitamente mensagem para você. E assim você também será abençoado, conhecendo a mensagem do dia, a mensagem da hora, a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E chegamos aqui em Êxodo capítulo 15, e nós vamos meditar hoje do verso 22 até o verso 27. E diz assim, verso 22 a 24, diz assim: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que vamos beber? Que o Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. Nós vemos aqui, meus irmãos, o problema que eles estavam enfrentando novamente. O povo de Israel, ele reagiu, aqui quando eles chegaram nas águas de Mara, de uma forma semelhante àquilo que eles fizeram lá quando estava diante do Mar Vermelho, lá em Êxodo capítulo 14, no verso 10 e 12. Eles também murmuraram contra Moisés. Vocês se recordam? Eles falaram assim para Moisés: por que você trouxe a gente até aqui? Não havia sepultura suficiente no Egito. Era melhor a gente servir os egípcios do que morrer aqui. Eles estavam murmurando contra o servo de Deus. E o mesmo está se repetindo aqui nesta passagem que nós acabamos de ler. Os filhos de Israel, eles tomam a mesma postura. Sabe o que acontece? Eles ainda não tinham confiança que a presença de Deus junto a eles era o suficiente para a proteção e provisão deles. E nós caímos muitas vezes na mesma condição. Nós temos que entender que a bênção de Deus, irmãos, a presença de Deus, melhor dizendo, ela é suficiente para a nossa proteção e para a nossa provisão. Ele tanto nos protege como Ele nos dá aquilo que nós precisamos na jornada. Quando Deus nos chama para uma jornada, Ele vai nos equipar, Ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos na jornada. Por isso a nossa postura não pode ser de murmuradores, mas sim de adoradores, e buscar a Deus para que possa nos proteger e possa providenciar aquilo que nós precisamos. Eles estavam numa jornada de aprendizado. Estavam aprendendo ainda a confiar nele. Nós vamos ver que essa geração vai nos dar muitas lições
mas eles próprios caíram em vários erros. Mas a Bíblia Sagrada diz que isso, lá em 1 Coríntios, Paulo fala que isso ficou para exemplo nosso. Em Hebreus também ele nos adverte sobre isso, sobre essas atitudes que o povo hebreu estava tendo perante Moisés e Deus. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas, por enquanto, grava isso no seu coração. Depois da alegria da libertação, depois da festa maravilhosa que eles fizeram ali, veio a dificuldade. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, irmãos, a luta não para, de maneira alguma. Depois deles comemorarem a vitória ali, naquele lugar, na beira do mar, Miriam com o seu tamborim, veio a dificuldade, já veio a primeira dificuldade. Depois de andar 3 dias pelo deserto, foram procurar água. A hora que foi ver, a água era amarga. Eram águas amargas. E agora, ao invés do povo se voltar para Deus e lembrar daquilo que Deus fez, voltar lá e falar assim, nossa, realmente é um problema não ter água. Tanto de gente que saiu ali, era um problema não ter água. Só que o povo, ao invés de confiar no que Deus tinha acabado de provar, poder, sob as águas ali no Mar Vermelho, abrindo o mar, eles escolheram murmurar contra Moisés porque estava faltando alguma coisa. Não é uma ironia isso? E lá no Egito, todos os sinais que Deus fez para eles e por eles, não era o suficiente para eles confiarem no servo de Deus? Mas ao primeiro problema, eles deixaram de serem adoradores e viraram murmuradores. E fica essa advertência para mim e para você. Será que quando nós também enfrentarmos semelhantes provas, ao invés de sermos adoradores, nós não tornamos murmuradores? Mas vamos prosseguir. Versos 25 e 26, que diz assim: Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhe deu o estatuto e uma ordenança, e ali os provou e disse: Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvido aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Que maravilha! Que Deus bondoso que nós temos. Embora os israelitas ali tivessem acabado de experimentar o poder de Deus, vendo o mar se abrir, passando ali em terra seca, mesmo eles sendo murmuradores, Moisés vai até o Senhor, Moisés clama a Deus e Deus dá uma saída para ele. Irmãos, quando você deixa de ser, você não vê Moisés murmurando, olha o contraste. Você não vê Moisés murmurando, mas quando se viu diante das águas amargas, Moisés foi lá, ele foi clamar a Deus, ele foi clamar ao Senhor, foi pedir a Deus, e Deus deu um escape para ele. Deus falou o que ele tinha que fazer. Ele tinha que pegar aquele pedaço de madeira, jogar na água. Olha que milagre! Madeira que vai transformar a água amarga em doce. É milagre de Deus. A madeira foi só o meio. Às vezes as pessoas confundem os meios com o milagre e adoram mais no meio do que aquele que fez o milagre. Toma cuidado. Você tem que adorar a Deus. Sempre seu olhar tem que ser para Deus, não para nenhum homem, mas para o Senhor. Agora Deus pode usar esse homem e usa os homens como um meio deles de bênção, de libertação, de cura. Mas é um meio de Deus. O milagre é de Deus. A honra, a glória, o louvor é do Senhor Jesus Cristo e não de homem algum. Então nós vemos aqui que Deus dá essa orientação. Então, em resposta a esse clamor de Moisés,
Deus ajuda, Deus intervém, fazendo com que a água se torne doce. Agora observa, meus irmãos, Deus não tem nenhuma explicação natural para isso. Eu já vi gente querendo explicar e falar de composição química. É milagre de Deus. Aceite que Deus é o Deus que faz milagre. Agora, o objetivo desse acontecimento ficou claro para nós agora. Tudo que Deus faz é com um propósito. E o propósito de Deus dar esta aprovação aqui para Israel, ficou bem claro para a gente agora. Deus lhe deu estatutos, verso 25 e 26. Deus lhe deu estatuto e ordenança e ali os provou. O estatuto foi para demonstrar, por meio de teste, o princípio, uma ordenança, de que se o povo ouvisse com atenção a voz de Deus, ele graciosamente cuidaria deles como protetor. Olha que maravilha. Deus está aqui, irmãos, dando uma ordem para eles. Falando, olha aqui, meus filhos, se vocês, meus filhos, ouvirem com atenção a minha voz, se vocês fizerem aquilo que for reto diante de mim, não adianta só ouvir a voz e não ser obediente, mas vocês também fazerem aquilo que eu estou mandando, derem ouvido aos meus mandamentos, guardar os meus estatutos, não vai ter nenhuma enfermidade entre vocês, daquelas que eu enviei ali sobre os egípcios. Eu sou o Senhor, eu sou aquele que cura vocês. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo continua curando. Ele é o Deus que te cura também. Você precisa de cura nesta hora? Ele é o Deus que cura você nesta hora e te dá a cura. Dá vontade de ficar só aqui, né? Não dá vontade da gente ficar só aqui? Então aprenda isso. Olha que lição profunda. Deus está disposto a transformar nossas dificuldades em oportunidade de crescimento espiritual. Eu vou repetir de novo para isso cravar dentro da sua alma, tá bom? Deus está disposto a transformar nossas dificuldades em oportunidade para o nosso crescimento espiritual. Encare as dificuldades, as águas amargas que vêm sobre você, não encare como um murmurador, mas como um adorador. Encare como uma oportunidade que Deus está te dando para você crescer na fé, para você vencer aquilo. Cada vez que você vence pela fé um obstáculo, você sai mais fortalecido, sabia? Você sai mais forte. Você aprende mais de Deus, a se relacionar mais com Deus. Você sai mais confiante. É isso que Deus quer de nós. Que nós possamos aprender dele, que ele é aquele que cura. Ele é aquele que protege, ele é aquele que guia, ele é aquele que sustenta. Então Deus está sempre disposto a transformar as nossas dificuldades em oportunidades. Agora, se você ficar aí só se lastimando, se você ficar aí só sendo vítima das situações, deixando Satanás pisar sobre você, infelizmente você não vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. E na mensagem, irmãos, redenção em plenitude, em regozijo, o profeta de Deus para esta era fala assim conosco, para finalizarmos, né? Agora, quando você confronta uma das suas águas amargas ou alguma outra coisa assim, há uma árvore hoje à noite, espiritualmente falando, pendurada no Gólgota, ou no mundo hoje à noite, que adocicará qualquer água amarga a qual você seja dirigido. Isso mesmo, o Calvário adocicará qualquer experiência. Muitas vezes chegamos a situações difíceis e queremos saber como, mas às vezes eu fecho os meus olhos e penso, além no Gólgota, onde o meu Redentor sangrou e morreu para me dar vida, então minha prova parece ser tão pequena, eu simplesmente jogo de lado e sigo em frente. Isso torna-a doce, isso adocica toda a experiência que já tive. Ele sempre adocica quando chego às minhas águas amargas.
Chegou você também diante das suas águas amargas? Você está diante, nesta hora, de uma água amarga na sua vida? Você pode ir até o Calvário, e o Calvário vai adocicar qualquer experiência. Quando você chegar numa situação difícil, lembra-se disso. Eu também tenho uma árvore, um Calvário, que pode adocicar essa experiência amarga que eu estou tendo, que pode fazer mudar esta experiência que eu estou tendo. Oh, meus irmãos, como é bom! Nós também temos um profeta hoje, e assim como Moisés orientou o povo, lá no verso 26, ele orientou o povo: se vocês ouvirem atento a voz de Deus, se vocês fizerem o que for reto, era Moisés orientando eles para serem curados, para serem libertados. E hoje Deus faz a mesma coisa. Deus envia um profeta para nós. E esse profeta aponta para o Calvário e diz: olha, se vocês estiverem em águas amargas, Deus, o meu Redentor, sangrou e morreu para me dar vida. Todas, então, as minhas provas parecem ser tão pequenas. Eu jogo elas de lado e sigo adiante, porque eu estou olhando além das minhas dificuldades. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Yeah.